Esta semana, Ricardo Araújo Pereira declara-se empatado. Pedro Mexia considera-se insubstituível e João Miguel Tavares sente-se de 4. Está reunido o programa cujo nome estamos legalmente impedidos de dizer. Na Toyota, declaramos otimistas em relação ao amanhã, porque sabemos que já o estamos a construir. São projetos como um Toyota Uma Árvore, que já plantou mais de 200 mil árvores em florestas portuguesas, ou a iniciativa Um Toyota Uma Missão, que apoia instituições de solidariedade social que nos mantêm em movimento para chegarmos onde queremos, mais além. Conheça os projetos Toyota que estão a fazer mover o mundo em toyota.pt. Ora viva, sejam bem-vindos no final da terceira semana de guerra no Médio Oriente e sem sinais de apaziguamento, uma semana em que Trump levou uma tampa dos europeus e dos aliados orientais e uma semana ainda em que no panorama doméstico vimos dirigentes do Chega às turras. Falaremos disso e do resto mais adiante, mas começamos por pôr a mesa para uma polémica que leva o João Miguel Tavares a querer ser ministro do 1,46€, ou ministro por 1,46€. O que é que se consegue comprar com tão pouco? Não se consegue comprar grande coisa. Esse, aliás, é o problema deste caso. Não é? Quero falar da notícia de que na escola dos Salesianos de Manique, em Cascais, há no refeitório lado a lado crianças a comer melhor e crianças a comer pior, por causa justamente do preço que está atribuído. Quer enquadrar a questão para se perceber melhor a natureza desta polémica? Quero, porque os títulos que surgiram acompanhando a notícia era comida para pobres e comida para ricos. Mas quando nós íamos ler a notícia propriamente dita, percebi-se que o caso era muito mais subtil. Porque quando nós falamos em comida para pobres, comida para ricos, vem logo, como é possível esta escola, que vergonha, estar a fazer discriminação de alunos. Mas e depois, quando começamos a ler aquelas notinhas pequeninas, percebe-se que essa discriminação, em boa medida, foi uma consequência de uma medida do próprio Ministério da Educação. Então, o que se passa é que nas escolas públicas, e isso são todas as escolas públicas, portanto, aquilo que nós chamamos de comida para pobres é comida que comem todos os alunos nas escolas públicas portuguesas, incluindo os meus filhos, que andam em escola pública, quando vão à cantina. E o que é que se passa? Por 1,46€. Não, o 1,46€ é o máximo que os pais podem pagar. Portanto, a comida que o Estado paga é 1,53€. São muito generosos. Portanto, eles pagam 1,53€ por refeição e depois deixam que os pais paguem até 1,46€. Quando tu somas, dá 2,99€. Como saberá qualquer pessoa que frequenta restaurantes, por 2,99€ tu hoje em dia comes um croquete. E nas cantinas há mais do que um croquete, mas tendo em conta que as empresas que têm as cantinas também têm que ter algum lucro, isso faz com que a comida não seja espetacular. Ora, nos salesianos, aquela escola especificamente dos salesianos tem uma característica que não é habitual, que é simultaneamente uma escola privada e uma escola por contrato de associação. Essas escolas de contrato de associação não significa que os miúdos são pobres. Significa que são miúdos que deviam estar na rede pública, não estão, porque supostamente a rede pública não tem oferta e, portanto, estão ali. Ora, como é também uma escola de meninos ricos, os meninos ricos comem melhor porque as refeições custavam 6€. Mas até há 2 anos, os chamados meninos pobres, que não são necessariamente pobres, também comiam a mesma comida. Porquê? Porque os pais cobriam a diferença do 1,50€ e tal que o Estado paga para os 6€, não é? E o que é que se passou? O que se passou foi que o Ministério da Educação disse isto não se pode fazer. Porque aquilo que diz a lei é que o máximo que os pais podem pagar é 1,46€. E, portanto, os pais, mesmo que queiram pagar, não podem pagar a diferença e pedir para fornecerem melhor comida. Exatamente. Ou seja, o Ministério da Educação obrigou a que a escola devolvesse aos pais os montantes que tinha cobrado e ainda por cima acho que ainda teve umas coimas. Ora, lá está. E isto
isto é o centralismo do Ministério da Educação no seu pior, porque como a lei é cega, faz com que ela não se consiga adaptar a casos específicos como este. E depois as pessoas perguntam, mas não havia nenhuma solução? A questão é, claro que havia uma solução. A primeira solução era a escola diminuir a qualidade da comida para todos. Mas aí os meninos ricos e os pais dos meninos ricos não iam achar graça nenhuma. A outra solução que muita gente propõe é que a escola se oferecesse para subsidiar as refeições dos miúdos com contrato de associação. É evidente que nós poderíamos discutir se a escola devia ou não ter feito isso. Mas isso era mérito da escola, nunca é uma obrigação que se lhe possa impor. E, portanto, esta história... Em todo o caso, ter crianças lado a lado a comerem refeições diferentes e claramente diferentes é um problema em si, não é? Isso existe em cantinas. Tu podes, e certamente em cantinas universitárias, tu podes discutir se isso deve acontecer com miúdos tão novos. Não é muito cristão, não é? Porque a canção não diz discriminar como Jesus discriminou. Não é bem isso. Mas repara, isto é, sabes como quando, por exemplo, o Estado também faz ação social com os senhorios, não é? Que diz assim, estas rendas agora não podem aumentar. E, portanto, são os senhorios que fazem a ação social em muitas casas, em vez de ser o Estado. Aqui também não é a escola que tu deves obrigar a fazer a ação social. O Ministro diz que talvez seja preciso pensar se é possível juntar numa mesma escola alunos de um colégio privado e alunos financiados pelo Estado no contrato de associação. O que é que lhe parece mais adequado neste contexto, Pedro Mexia? O que acontece é que, aparentemente, o caso dos contratos de associação vem sempre... Ou seja, tudo o que pode funcionar mal, e há coisas que funcionam mal, este é um exemplo, pelas razões explicadas, mas de facto não faz sentido essa disparidade, mas tudo o que pode funcionar mal tende a pôr em causa a própria ideia. Houve um grande combate da geringonça aos contratos de associação, por se entenderem, por um lado, que era o privado a mamar. Exatamente, a aproveitar-se, era a parte ganhadora dessa. E, por outro lado, também, penso eu, dada a prevalência das escolas católicas, de ser uma ofensa também à laicidade do Estado. Ora bem, eu sempre entendi o contrato... Mas disso estamos livres aqui, porque não há nada de cristão, que quem vai para ali à procura de uma educação cristã chega à cantina e não a recebe, porque realmente não é nada cristão. Mas é do Estado, o Estado certo, é que não é cristão. Tudo bem, mas é isso, é o que acontece. Às mas vezes eu andei em colégios católicos. Sabes que o economista católico mais conhecido do país tinha uma coluna chamada Não há almoços grátis. Pois tinha, eu lembro-me. Não parecia uma frase muito bíblica, mas eu lembro-me disso. Mas isto para dizer o seguinte, eu acho que tem que haver um consenso não haverá, mas ou então uma discordância consensual sobre o que é que estamos a falar. Estamos a falar de uma discordância ideológica quanto à existência de contratos de associação, pelas razões A, B ou C, e, portanto, é isso, e ou acaba-se ou mantém-se, ou acaba-se e mantém-se conforme os governos, que é a pior das soluções, ou então não faz sentido, é que cada coisa errada que aconteça, porque ninguém poderia em causa a escola pública por haver uma coisa destas numa escola pública. Mas é como aquelas pessoas que acham que todas as coisas que funcionam mal numa monarquia, por exemplo, são a prova de que a monarquia não funciona. Ninguém utiliza essa lógica para uma república, como é evidente. E, portanto, eu acho que há uma indecisão que divide o país, de facto, entre a minha opinião dos contratos de associação é que seja supletivo e que permita suplantar a falta ou colmatar a falta de estabelecimento de oferta na rede pública. Portanto, agora, se a situação em si é, não direi chocante, mas é, enfim, no mínimo desagradável, acho que sim. O que é que se lhe oferece dizer a respeito deste apartheid alimentar neste colégio, Ricardo Araújo Pereira, sendo possível, como admitiu o Ministro, que não seja caso único? Exato. Eu, antes de mais nada, eu quero rejeitar a ideia de comida de pobres e comida de ricos. Não é isso que se passa aqui, porque normalmente a comida de pobres é melhor. Atenção. Eu já comi na Noruega e já comi no Alentejo e sei onde é que se come melhor. E às vezes nem sequer é zonas, países pobres, países ricos. Em casa de gente rica não se come bem, come-se mal. Não sei se já tiveram essa experiência. Aliás, não se come nada de jeito em casa de gente rica. Tu és um conhecido partidário de
pratos com nomes fancy e porções mínimas, não é? Exatamente. Como sabes, sou um grande fã desse tipo de gastronomia. Mas, portanto, isso... um rico com barriga de pobre, é verdade. Exatamente. Aliás, nota-se bem. É verdade. Nota-se bem essa barriguita miserável. Portanto, não é isso que está em causa aqui. É a comida pior e comida melhor. Mas, deixa-me só sublinhar que a comida pior é a comida que todos os putos comem em Portugal, porque é esse o valor que se paga nas cantinas, ok? Acredito, mas aquilo que se passa é, tu queres comer a comida dos que têm mais dinheiro. Pô, mas... Repara, neste caso, a comida dos que têm mais dinheiro, em princípio, é mais e melhor. Neste caso concreto. É isso. Claro. É isso que acontece. Imagino eu. Ou seja, nisto de... Ao contrário do que nos disseram, isto dos contratos da associação mantém a segmentação socioeconómica dos alunos, mesmo quando eles vão frequentar a mesma escola. Mas eu acho que o mais interessante desta história toda não é Por causa do Ministério da Educação. Ok, mas... Por causa do Ministério da Educação. É aí que eu quero chegar. É que tu continuas a fazer trocadilhos com a escola cristã, mas isto é por causa do Ministério da Educação. Mas eu quero chegar aqui a este ponto. Isto é em Manique, Cascais. Como é que não há oferta? Isto não é uma aldeia de Bragança ao pé da fronteira, onde há... os miúdos já não existem lá, já são 3 velhotes e há uma criança e por isso... Não, isto é Cascais. Não há oferta. Precisas mais uma escola. Viste a quantidade de miúdos que aqui estão? Estás a falar de 797. Mas não é 797 alunos é uma escola. Mas lá estão é porque há mas esta é a ironia disto. Essa questão é que nos devia Mas inquietar. essa é que é a ironia disto. Não há oferta. Não é, mais uma vez, não é ao pé da raia. É Cascais. Sim, eu percebo. Em Cascais não há oferta. Mas a ironia disto é que estes pais que foram para a agência Lusa protestar com a discriminação da comida dos seus filhos ainda hão de ter como resultado o facto de, então agamamos agora com o contrato de associação. E, portanto, eles ficam sem a comida e sem o ensino dos salesianos. Entregamos ao João Miguel Tavares a pasta de ministro por 1,46€, baratinho. Viramos-nos para a guerra, com o Pedro Mexia a querer ser desta vez ministro da ajuda desnecessária. Mas afinal foi pedida ou não foi pedida? É assim, Carlos, olha, faz-me um favor, não preciso de favores teus, mas fica registado que não me fizeste esse favor. Foi isso que aconteceu com Estamos a falar da ajuda pedida por Trump aos países da NATO e aos aliados orientais dos Estados Unidos para que enviassem navios de guerra que obrigassem os iranianos a abrir o Estreito de Hormuz. Sim. Que leitura é que tem, ou melhor, que leitura é que acha que podemos fazer da tampa que Trump levou no xadrez desta guerra? Acho que há uma coisa que as crianças fazem, é pedem qualquer coisa e diz, não, isso não agora não pode ser. Ele também não queria. E o que ele fez, na verdade, Trump realmente pediu ajuda, no sentido em que temos sabido a exorbitância que é o custo da guerra, os problemas que tem aquele estreito em termos de ser um ponto de passagem de combustíveis e em termos de ser também fácil de atingir de terra as embarcações e como o Irão está a jogar com isso e, portanto, ele claramente precisa de ajuda, mas precisa de ajuda dos países que podem ajudar, que são a Inglaterra, a França, francamente os outros países não iam lá fazer grande coisa, não é? Já bastou nós termos participado na Primeira Guerra com aqueles lindos resultados. Portanto, não vale a pena, a não ser, como alguém disse, isso de facto seria, se houvesse memória na região, se mandássemos não uma fragata a Afonso Albuquerque, mas o Afonso Albuquerque, não ficava nada em pé, porque o Afonso Albuquerque, quando lá andou quando andou por lá, não havia drone que o impedisse. Bom, ainda lá temos um fortezinho. Espero que ninguém me mande dizer uma mensagem a dizer que não havia drone no tempo do Afonso Albuquerque, não sei, mas pronto. Por isso, na verdade, o Trump quer, por um lado, quer realmente a ajuda das potências, nomeadamente as que têm porta-aviões e tem uma força, o Charles de Gaulle, o porta-aviões, mas esse está do outro lado a vigiar também por causa da questão do Mediterrâneo, mas ele quer, sobretudo, pretextos. É como as pessoas não querem um pretexto para acabar com o casamento, ele quer um pretexto para acabar com o casamento nato, não é? E, portanto, ele diz, quer a vossa ajuda, não preciso bem dela, mas na verdade preciso, mas o que eu queria era que vocês rejeitassem, para eu saber... Era um teste, disse ele depois. No fundo era um arremedo de artigo 5º
O artigo 5º, que é o artigo de ajuda mútua, e o Trump tem sempre baseado a sua crítica à NATO em 2 pontos, que é, primeiro ponto, todo o esforço financeiro é americano, segundo ponto, que nunca foi testado, mas que ele alega, que é, nós estamos sempre disponíveis para vos ajudar, vocês nunca estão disponíveis para nos ajudar a nós. Curiosamente, a única invocação do artigo 5º, tanto quanto sei, foi dos Estados Unidos no 11 de setembro. Sim, exatamente. E no passado, não necessariamente, aliás, não de todo, ao nível da NATO, mas os parceiros, nomeadamente a Inglaterra e a França, sempre foram, a França com relutância sempre, mas foram parceiros dos Estados Unidos em vários conflitos, no Extremo Oriente, etc. Bom, portanto, eu acho que ele está sempre a jogar com vários pratos, está sempre com vários pratos no ar ao mesmo tempo. E aqui é o prato de, por um lado, fazer a guerra, por outro lado, agora houve um primeiro bombardeamento que Israel se entusiasmou e depois ele mandou que parassem. Vamos lá ver, independentemente do que nós acharmos sobre esta guerra, é uma guerra de Israel, isso parece claro. Ou seja, para já estes planos para eliminar uma linha de comando e a segunda linha de comando e a terceira linha de comando, mais a Força Aérea e mais as bases navais, isto não foi arquitetado nos últimos 15 dias. Basicamente isto estava num cofre israelita a dizer abrir num dia em que nos deixarem abrir este envelope. E, portanto, aquilo foi, quer dizer, eliminar a Força Aérea e boa parte da Marinha de um país bélico, como é o Irão, é qualquer coisa. Portanto, isso era uma coisa que estava tudo completamente pensado e tudo completamente... Para Netanyahu é bom porque faz ali uma espécie de unidade patriótica, que na verdade não resulta completamente, mas suponhamos que sim. E no Trump é um flic-flac na questão do intervencionismo. Com alguns custos políticos internos. Custa muito dinheiro, divide a base MAGA. E agora já passou para... Já a cabeça dele, como ele tem um déficit de atenção, já está em Cuba. Agora é Cuba. Portanto, vamos... E o que é que as pessoas pensam? As pessoas pensam o seguinte, o que é que nunca ninguém quer atacar? Países com bomba atómica. E, portanto, o que se vai na Coreia do Norte torna-se tranquilo, porque quem tem bomba atómica não tem que se preocupar com ameaças chanfradas. E, portanto, mas a NATO não tem como... Portanto, se o regime iraniano sobreviver, os esforços para ter a bomba atómica vão continuar. Sim, mas quer dizer, ele próprio já disse que o estado desses esforços está em níveis diferentes. Já tinha sido eliminada, depois eles faziam a bomba numa semana. E atenção, eu não estou a desvalorizar o perigo atómico, mas nós temos um historial, que é o historial do Iraque, sobre o perigo que aquele regime representava para o Ocidente, mas enfim, para os Estados Unidos em particular, e depois vimos que isso não se verificava. Portanto, neste momento, o ceticismo é absolutamente imperioso. A administração Trump, entretanto, tem vindo a demonstrar um desconforto crescente com a cobertura jornalística da guerra, ameaçando mesmo com a possibilidade de vir a acusar jornalistas de traição. A que distância estamos ainda de considerar, Ricardo Araújo Pereira, que os Estados Unidos estão a caminho de se tornar uma autocracia? Carlos, depende da perspectiva, não é? Nós sabemos que, portanto, agora há este caso de acusar de traição jornalistas que não façam uma cobertura ao agrado do Presidente, mas já houve pôr em causa os resultados eleitorais, que normalmente é uma coisa bastante reveladora daquilo que as pessoas pensam sobre a democracia, pressionar no sentido de acabar com programas incómodos, ponderar a retirada de licenças a órgãos de comunicação social que sejam críticos do Presidente, restringir o acesso de jornalistas, por exemplo, da Associated Press à Casa Branca. Isoladamente, a perspectiva é... Isoladamente, cada um desses casos, realmente, em conjunto, se olharmos para eles em conjunto, não sei se deixam assim tantas dúvidas. Há agora um relatório, aliás, que aponta que houve no último ano, desde que Trump chegou ao poder, uma queda no índice de democracia liberal americana acentuado. Pois, mas há sempre, por isso é que eu falei em perspectivas, porque tem havido uma curiosa estratégia, e isto eu acho que não é apenas um fenómeno americano, de desvalorizar este tipo de
digamos... Rampa deslizante. Exatamente, de desvalorizar isso e continuar a dizer, não, calma, não, bom, realmente ele fez isso, mas... Ou ele disse isso, mas é para interpretar de outra maneira. Isso não significa bem o que parece significar. O conflito, entretanto, está a crescer, está a ameaçar a economia global. Há ataques diretos nos últimos dias a infraestruturas de gás e petróleo, nomeadamente de refinarias no Catar e na Arábia Saudita por parte dos iranianos e instalações iranianas do mesmo género por parte de Israel e dos Estados Unidos. Como é que vê, João Miguel Tavares, esta escalada e as consequências que ela está a ter a nível mundial? As consequências estão à vista. Sim, bem, na bomba de gasolina nota-se. Sim, não é só na bomba de gasolina, na bomba de gasolina, e depois a partir daí os combustíveis afetam tudo. É também no cabaz básico dos bens alimentares. Já se fala em subidas de juros, portanto isso significa que também já se começa a suspeitar que a inflação vai começar a subir. Esses impactos económicos são bastante evidentes. O resultado efetivo daquela guerra, nós podemos todos andar aqui com grandes palpites, mas é muito difícil saber. Neste momento não é possível ainda saber se aquilo, de alguma forma, a sobrevivência do Irão possa ser uma vitória para o regime, ou se os Estados Unidos e Israel estão a ganhar alguma coisa efetivamente com aquilo. E também um caso que eu acho que ainda é mais complexo, que é o papel dos outros países da região. Parece cada vez mais evidente que existe uma cumplicidade clara, tanto dos países como a Arábia Saudita deu certamente o seu ok àquela guerra com o Irão, a influência dos Estados do Golfo... Ou deu ok, ou não soube previamente, como parece que ninguém mais soube. Nós não podemos simultaneamente estar a acusar, e bem... Tiveram sempre lá em lados diferentes da barricada. Mas nós não podemos estar a acusar, e bem, a família Trump de, ao mesmo tempo que faz política, andar a encher os bolsos à grande, exatamente na área do Golfo Pérsico, com negócios com a Arábia, com os Emirados, com o Qatar, e simultaneamente achar que alguém que tem interesses tão vivos no terreno não está em contacto com essas pessoas. E os ataques ao Irão estão ao mesmo tempo a comprovar que aquele regime é inaceitável para todos os países que o rodeiam. Vamos ver isto, sobretudo para países, quer dizer, para quem está no Dubai, para quem está em Abu Dhabi, isto é uma tragédia sem nome. Os países do turismo. Os países do turismo, os países que estão a tentar substituir o petróleo pelo turismo, pela segurança e pelos ricos todos do hemisfério norte e sul. Isto é uma tragédia e, portanto, eu acho que há interesses muito convergentes ali para tentar mandar abaixo aquele regime. Se vai conseguir ou não, não sei. Mas repara, o regime pode não cair numa primeira fase, mas o país ficar tão debilitado, porque ele já estava economicamente brutalmente debilitado, imagina o que é depois disto. A questão é que está a arrastar também toda a região e, por extensão, o resto do mundo para uma crise global, porque enquanto os iranianos conseguirem mandar umas bombocas ali para a região... E hoje em dia já não precisam de ser bombocas, basta ser uns drones a saírem de um lado qualquer. Isso é indiscutível. Mas isso tem vantagens e desvantagens, porque prolonga a guerra, mas também vai alienar os vizinhos. Mas já alienou os vizinhos, já estão alienados. Mas os vizinhos percebem a necessidade de acabar com aquilo. Ou seja, se algum dia aspiram a ter alguma espécie de paz, e lá está, a paz é um excelente negócio. Quer dizer, às vezes para aquele pessoal que é muito cínico, a paz é um negócio extraordinário, porque isso permite o turismo, é isso permite, quer dizer, foi isso que permitiu o florescer daquelas cidades na zona do Golfo. E, portanto, aquele regime fundamentalista intratável é, de facto, um regime fora do tempo. Não por ser uma ditadura, mas por ser uma ditadura fundamentalista religiosa e não ter nenhuma espécie de plasticidade que os outros países têm à volta. Uma população maioritariamente jovem, ainda por cima. Sim, jovem, ainda por cima a famosa civilização persa, todos nós, e todo o cinema que nós celebramos e os filmes que nós vemos e pensamos, quer dizer, como é que aquelas pessoas conseguem estar a ter esta força cultural esmagada por um regime teocrático. Ao mesmo tempo, a guerra está a bombardear
tanto o regime como os opositores ao regime. Ou seja... Quer dizer, sim, embora não me parece que os bombardeamentos sejam absolutamente indiscriminados. Claro que depois há erros Houve o caso da escola. trágicos cometidos, como aquele da questão da escola. Mas, quer dizer, não acho que os bombardeamentos estejam propriamente a ser indiscriminados. Agora, é verdade que o regime está a resistir. Mas, quer dizer, não é por falta da vista de Trump. Ninguém, a não ser o Trump, poderia achar que o Irão era a Venezuela. Isso era uma enorme ingenuidade. Mas também ficar a meio caminho pode não ser a melhor estratégia. Basicamente, neste momento, não, eu acho que é impossível prever o que é que dali vai sair. O Pedro Mexia fica Ministro da Ajuda Desnecessária e é a vez do Ricardo Araújo Pereira, voltando à política doméstica, se tornar Ministro do Futuro. E que visão é que tem para o futuro, Ricardo? Tenho uma visão ótima, Carlos. Foi à Futuralia? Não fui à Futuralia. Não foi? Naquilo não é para a minha idade. Isso é um ponto importante. É que aquilo é para jovens, não é? Mas se lá tivesse sido... Por acaso fui o ano passado. Também não é para a minha Não, idade. deputado do futuro não é para nós. Eu fui o ano passado. Foste? Não é para a minha idade, mas é para a idade dos meus filhos. Que Exatamente. E se lá tivesse sido, ia querer visitar todos os pavilhões ou evitava algum? Não ia querer visitar todos. Eu sou a favor de visitar todos. Talvez, eu ponho algumas reservas a que o público a que se destina aquele certame. Isso já é outra coisa, não é? Eu sou a favor de uma ampla liberdade de expressão no espaço público. Talvez com algumas reservas quando se trata de menores de idade, no sentido em que, por exemplo, todos nós que aqui estamos à mesa e somos a favor da liberdade de expressão, pomos em causa que haja anúncios publicitários de whisky para crianças. Pomos isso em causa. E, portanto... Que são grandes apreciadoras, aliás. E que são grandes apreciadoras. Havia, em tempos idos, quem molhasse a Xuxa no bagaço e para sossegar o bebê. Era com whisky, vá. Eram sopas de cavalo Isso era, cansado. isso era na parte dos pais dos salesianos. Exato. Eu aposto que eu próprio fui silenciado muitas vezes através desse método com os resultados que estão à vista. Mas... Isto ainda é a propósito do pavilhão do Chega ou da juventude chegana, não é? Do ainda, do Carlos. Não sei. Exato, desculpa. O pavilhão do Chega, ou da juventude do Chega, tinha lá uns cartazes que diziam: sorria, está a ser substituído. É uma referência à teoria da substituição, que tem uma origem conhecida, tem seguidores famosos. E a minha questão é a seguinte... Deixa-me só dizer, nem toda a gente saberá isto. A teoria da substituição não é apenas a ideia de que estão a vir para cá muitos imigrantes e qualquer dia são mais do que nós, etc. É a ideia de que isso é um plano, de que isso é... Que a substituição populacional é um plano das elites de esquerda europeias para substituir o eleitorado, e dão como exemplo o caso francês, onde o Mélenchon, líder da esquerda, tem uma votação muito boa entre os eleitores de origem muçulmana. E, portanto, não é simplesmente uma constatação de rua, é um plano, uma urdidura. Quem é que usava para a esquerda se manter no poder? Talvez, diz ele, é especialista. Seria uma urdidura das elites. É isso. E foi uma coisa criada por um Camus, mas não o Camus do estrangeiro. Pois foi, exatamente, um escritor muito sui generis, conhecido na primeira parte da vida por ser um aventureiro gay e na segunda parte da vida por ser fascista. Deixem-me só ler uma vida animada sempre. Posso ler alguns documentos? Sim, claro. SIDA é doença de paneleiros e de drogados, e monkeypox é comprovadamente uma doença de picolhos. Não ouvi essa palavra desde o liceu. Nos dias que correm, a Fonte Luminosa perdeu todo o seu encanto, porque nas imediações da mesma só se vêem pretos e monhés que conspurcam e emporcalham a mesma. Duas vezes mesmo, isso é... Duas vezes mesmo. Estes monhés foram candidatos no Canadá, esse país absurdo, repleto de conanas e de paneleiros. Já é muito raro eu sair da minha casa para ir jantar a um restaurante, visto que esses estabelecimentos estão repletos de monhés, sobretudo nas cozinhas. Eu estive na Índia e não tem povo mais ceboso do que esse. Como se o cérebro de um monhé fosse algo a ter em conta. Para mim... Desculpem. Eu adorei ver os pretos Obama a serem retratados como símios. Isso é o quê? Cordão de ouro ao pescoço é coisa de preto, ignorante, ladrão, vagabundo, drogado e traficante. Tudo aquilo que tem de sobra no Brasil.
Isto é a deputada municipal do Chega, Maria Vieira. E eu defendo... Não podias ter dito isso logo a princípio, que não tinha tanta graça. Eu defendo o direito da Maria Vieira, da deputada municipal do Chega, Maria Vieira, a ter estas opiniões e a exprimi-las. Porque eu acho útil nós sabermos o que é que a deputada municipal do Chega, Maria Vieira, pensa. Mais do que isso, acho útil sabermos que o partido Chega não retira a confiança política a uma pessoa que tem estas ideias. E acho ainda também útil sabermos que partidos é que acham que é possível chegar a entendimentos com o partido que não retira a confiança política a pessoas que têm estas ideias. Na Futuralia, aquilo já aparece mais nebuloso. Tem alguma mensagem a transmitir aos organizadores do evento, a Fundação AEP? Acho que eles, tudo o que seja, se eles não têm nenhum problema com o facto dos monhés, os pretos e os paneleiros, enfim, talvez não frequentarem aquele certame em pé de igualdade com as outras pessoas que lá estão, tendo em conta que tem ali um stand que é... Eu imagino que haja vários miúdos a frequentar ali a Futuralia. Aliás, ele tirou imensas selfies com os miúdos. Sim, não. Mas outros que sejam aquilo que a Maria Vieira, deputada municipal do Chega, designa por pretos, monhés, etc. E que vão ali verificar que estão, de facto, a participar na substituição. Entretanto, esta foi uma semana de turbulência no Chega, com uma dirigente nacional, Rita Matias, a pedir a demissão de um autarca, o vereador do Chega, Bruno Mascarenhas. Já percebeu com quem está a aventura nesta controvérsia interna, João Miguel Tavares? Bom, parece-me evidente que está com Bruno Mascarenhas. Isso torna a coisa interessante, porque supostamente a era a BFF de André Ventura. A Rita Matias é a única pessoa que dá a ideia que dentro do Chega o André Ventura deixou que levantasse um bocadinho a cabeça, não é? Todos os outros, quando começam a ter algum protagonismo, vão de patins. A verdade é que o André Ventura se calou com questões burocráticas, a dizer que ainda havia uma reunião. É um assunto autárquico e que os autarcas ainda se iam reunir, uma coisa completamente ridícula do homem que coloca fotografias suas em todos os gabinetes da Assembleia da República, convém saber. E este silêncio, a mim diverte-me, porque é o típico silêncio cínico do político manhoso que não quer tomar posição, porque imagino que não queira ficar mais uma vez sem representação na Câmara de Lisboa, porque corre o risco do Bruno Mascarenhas não ceder o seu lugar a um novo do Chega para o substituir. Que contextualizar, provavelmente já toda a gente saberá, mas na gênese do caso está a namorada de Bruno Mascarenhas, vereador na Câmara de Lisboa, que o Presidente da Câmara de Lisboa nomeou administradora dos Serviços Sociais da Câmara e que uma investigação da RTP mostrou ter um negócio de arrendamento de quartos em condições degradadas a imigrantes ilegais. Em que medida é que isto ainda pode salpicar o próprio Carlos Moedas? Eu acho que salpica o Carlos Moedas no sentido em que aquilo é barganha evidentemente local. Ou seja, aquela senhora foi nomeada lá para a administração dos serviços sociais da Câmara por negociata com Bruno Mascarenhas, que é seu namorado. É uma coisa totalmente repugnante. Tendo isto em conta, ela não está apta a fazer um bom trabalho nos serviços sociais? Está, ainda por cima parece que ela também aparentemente oferecia serviços jurídicos e nem sequer tinha... está a estudar direito ainda. Exatamente, ainda nem sequer tinha habilitações para isso. Este lado, mesmo escandalosamente repugnante de política baixa, nós já desconfiávamos, já tivemos bastante exemplos disso, de que o Chega, evidentemente, não era alheio. A parte boa, que aliás eu tenho aqui sublinhado muitas vezes, é quantos mais deputados o Chega tem e se vai aproximando do poder, o poder é uma coisa que desgasta muito e isso mostra as fragilidades absolutamente evidentes da equipa de Chega. Está a torcer por Rita Matias ou por Bruno Mascarenhas, Pedro Mexia? Eu acho graça a isso que o João Miguel disse, o facto de parecer ser a única pessoa que
neste caso, pode-se dizer faz frente, não sei até que ponto é que essas coisas são coordenadas entre eles. Ela, de facto, tem o peso de ter muita popularidade nas redes e portanto, de chegar particularmente bem à juventude. Imagino que o sucesso do Ventura nas redes seja também, em parte, por causa dela. Quanto à história em si, é mais uma história, ou seja, fazendo aquela lista de grupos de pessoas ou de atividades criminosas abominadas pelo Chega, eles têm exemplos de tudo. Há pedófilos, há ladrões, há pessoas que ligadas à imigração ilegal, embora para degradar ainda mais a situação dos imigrantes. A coisa que mais me interessa, como sempre, é a literatura, e eu não tenho interesse pela vida privada de Bruno Mascarenhas, mas gostava de saber se ele arranjou a namorada dizendo "Quoth the Raven, Livermore". Há 3 pessoas que vão perceber, sim, mas pronto, para os adeptos já Edgar Allan Poe, porque ela se chama Livermore, não é? "Quoth the Raven, Livermore". Pois. De por cima, liver, fígado, Claro, é tudo muito claro. interessante. E o resto é Poe. O Ricardo Araújo Pereira fica, então, Ministro do Futuro e estão entregues as pastas ministeriais por esta semana, à altura para sabermos, e acelerando, porque é que o Ricardo Araújo Pereira, ainda ele, se declara empatado para voltarmos ao impasse na eleição de elementos dos chamados órgãos externos à Assembleia da República, nomeadamente do Tribunal Constitucional. O que é que há de novo neste capítulo esta semana? Há de novo o mesmo, são duas coisas difíceis de conciliar, mas desde que falámos aqui sobre o facto do Chega ter voltado a adiar, ter pedido o adiamento, o Chega voltou a pedir o adiamento e agora o PS também pediu o adiamento, porque os 3 partidos não conseguem entender-se sobre os cargos. Tacho, bandalheira, vergonha, tacho. São tachos. De acordo com o entendimento do Chega, isto são tachos. E o Chega faz muita questão em que o tacho vá para si. E, portanto, acho que o principal que está em causa são os juízes do Tribunal Constitucional, provavelmente porque eles se vão pronunciar sobre coisas decisivas. Nós, na semana passada, como sabem, o nosso país tem alguns problemas de habitação, saúde e educação. A semana passada, por proposta do Chega e do CDS, discutiu-se na Assembleia da República que tipo de bandeirinhas é que se podem hastear em edifícios públicos. Pode ser que isso tenha alguma... pode ser que o Tribunal Constitucional vá pronunciar-se sobre isso e também sobre os pretos, os monhés e tudo o que já foi referido. Como é que viu, Pedro Mexia, a proposta do PSD de partilhar com o Chega os 3 lugares vagos no Tribunal Constitucional, deixando o PS de fora? Quer dizer, não vejo grande lógica nisso, a não ser que isso seja uma prova cabal de que o PSD prefere o Chega. Porque, na verdade, se lhe interessa manter a geometria variável parlamentar, então era uma para cada um. São os 3 maiores partidos e cada um ficava com um deputado, com um juiz conselheiro. E, portanto, não percebo isso, não sei se isso foi justificado, ou então outra vez a barganha, como dizia o João Miguel, ou então é só simplesmente, o Chega mais facilmente. Ou seja, embora o PS esteja objetivamente mais perto do PS em assuntos fundamentais, nos assuntos polémicos pode eventualmente estar mais perto do Chega. E, portanto, é já a prever que o voto do Chega seja um voto de desempate, ou os votos do Chega sejam os votos de desempate. E uma coisa é certa, ao contrário de outros juízes do Tribunal Constitucional que votam variavelmente, o Chega não vai propor nenhum nome que não vote segundo a linha do Chega, isso é evidente. Quem já deu sinais de desconforto, segundo notícias que vieram a público, foi o Presidente da República, o desconforto com este impasse, até porque o Presidente da República António José Seguro, tinha na campanha eleitoral dito que ia de imediato convocar o Conselho de Estado e não estão reunidos os nomes que o compõem ainda também no âmbito deste impasse. O António José Seguro exigiu também esta semana que nas audiências aos partidos, em vez da tradicional delegação partidária, estivessem apenas os líderes partidários, para não haver fugas de informação, os líderes de cada partido. Como é que entende esta segurice, como lhe chama o Expresso, João Miguel Tavares?
Quer dizer, isto mostra que, por muita boa vontade que o Presidente da República tenha, ele não tem os poderes necessários, muitas vezes, para controlar aquilo que se passa na Assembleia da República. Pelos vistos, conseguiu mudar as reuniões de quinta para terça-feira, parabéns para ele, com o Luís Montenegro. Qual é a lógica? Alguma? Mas aqui não poderia ter. Como é que, se é uma coisa de competência parlamentar, como é que o Presidente da República substituiu o Parlamento? Não, eu sei, mas isso mostra as limitações, não é? Porque às vezes o Presidente da República vem com muita vontade de fazer muitas coisas e de mudar as coisas, não é? E isso mostra as suas próprias limitações. Há vantagens em ser à terça? Eu acho que porque assim sabes mais cedo qual é que é a manchete do Expresso. Eu acho que talvez seja isso. Está esclarecido porque é que o Ricardo Araújo Pereira se declara empatado. E vamos continuar a falar do Presidente da República, porque o Pedro Mexia diz sentir-se insubstituível. Como assim? Isso não era só aqui, no Governo Sombra, essa insubstituibilidade? Espero que se mantenha assim, agradeço aos meus amigos. Mas é insubstituível porque o novo Presidente da República ainda não anunciou a equipa que vai ter na Assembleia, sim, porque no Palácio de Belém. Eu tenho marcado, não sei para que data, um artigo, não tenho nada, atenção, mas chamado Vamos ter saudades do Pedro Mexia, porque apareceram tantos artigos a dizer vamos ter saudades de Marcelo Rebelo de Sousa. E não vai poder... Eu também quero um. Não vai poder passar a pasta ao seu sucessor, porque ele nunca mais aparece, não é? Não é o sucessor, não é? Mas enfim, mas ele ou ela... Ok. Não sei a que é que atribui a demora do novo Presidente da República em escolher a equipa? Não sei. Portanto, há um lado brincado e há um lado sério. É estranho, por exemplo, passaram 3 semanas desde a posse, não foi? E que, por exemplo, não haja um ou uma chefe de Casa Civil efetiva. Há uma interina. Sim. Não, há ali assessorias que podem esperar, quer dizer, embora os coitados que aparecerem vão apanhar com um correio, boa sorte para o correio do primeiro trimestre. Quem vos diz é um amigo. Mas pronto. Mas eu tenho falado com todos os meus amigos socialistas sem cafeína, a saber se serão eles, os da cultura, e toda a gente diz, não. E eu disse, todas as semanas acho que é um novo, vocês estão-me a ouvir, sabem quem são, digam, pá. Vamos ver se é para a semana. Já sabemos porque é que o Pedro Mexia se considera insubstituível, agora vamos tentar perceber rapidamente porque é que o João Miguel Tavares diz estar de 4. Vai ser preciso pôr bolinha no canto superior direito do ecrã? Sim. Há 10 anos nós precisamos de bolinha nisto. Quero voltar ao julgamento. A bolinha é cada vez mais carregada. Ao julgamento de José Sócrates, que parece que teve 4 advogados num dia. Sim, era só para assinalar aos nossos ouvintes e espectadores que possam estar menos atentos que 17 de março de 2026 é um dia histórico. É um dia para a história. Porque o José Sócrates, cujo grande problema é não ter advogado, nesse dia teve 4. Muito rapidamente. O Milan Kundera conta, noutro assunto que não judicial, que dizia que 3 pessoas por dia era o dia triunfal. Mas ele referia-se a outras coisas. Aqui são 4. Então, teve um advogado indicado pelo Conselho Regional da Ordem dos Advogados de Lisboa, o Marco António Amaro, que entretanto já tinha pedido escusa, mas a juíza não deixou ter escusa e estava lá. Mas quando lá chegou, descobriu-se que o Conselho Geral da Ordem dos Advogados já tinha indicado um novo advogado, chamado Luís Esteves. Só que o Tribunal não tinha sido devidamente informado dessa substituição. Portanto, tínhamos o advogado do Conselho Regional e o advogado do Conselho Geral. Como havia dúvidas qual deles tinha a legitimidade, a juíza achou, o melhor é pedir, mas é o advogado oficioso que está de plantão. E então chegou o advogado Humberto Monteiro. Mas, como se isso não bastasse, José Sócrates resolveu dizer, tive aqui uma ideia espetacular. Há aqui um advogado que se calhar também pode ser o meu, já que é o advogado da minha ex-mulher, Filipe Batista, que por acaso também era o seu chefe de gabinete na altura do Ministério do Ambiente e do caso Freeport. Alguém que sabe tudo sobre a vida de José Sócrates e talvez tenha ajudado em muita coisa. E o que é que se passa? Esse advogado apresentou uma procuração condicionada, coisa que eu nem sequer sabia que existia. E então disse, eu só coloco a procuração para ser advogado de José Sócrates se a juíza me der pelo menos 10 dias para estudar o processo. E a juíza disse, então apresenta a procuração. Só depois é que eu lhe vou dizer quantos
quantos dias é que lhe dou. E ele diz, não, diga-me primeiro quantos dias são, senão eu não apresento a procuração. E a juíza disse, não, mostra a procuração. E ele diz, não apresenta a procuração. Mostra a procuração. Não apresenta a procuração. E com isso, 4 advogados no dia 17. Com isso passou o dia 17 de março de 2026. Um dia histórico. Foi muito divertido. Devia ser feriado nacional a partir daqui. Assim chegamos à altura dos livros. Eu trago esta semana um livro de poesia em que peguei de imediato na livraria por razões muito pessoais. Esta é uma recomendação bastante pessoal. A autora teve uma importância considerável na minha vida, a importância que alguns professores conseguem ter marcando-nos de forma indelével, mesmo que em alguns casos nunca venham a sabê-lo. No caso, esta sabe, que eu já lhe disse. Descobri então há uns dias numa livraria acabado de publicar este belíssimo testemunho da vocação poética da minha antiga professora Elisa Costa Pinto, com quem tive a sorte de me cruzar no Liceu Camões no secundário, no meu 10º ano de escolaridade, e no primeiro ano em que a professora Elisa Costa Pinto deu aulas. O livro chama-se Contra Corvos, como vem escrito na badana, contra os corvos que bicam os olhos do mundo. Estes poemas insistem na luz, mesmo quando frágil, mesmo quando ameaçada. Um dos poemas chama-se Os Gatos e diz o seguinte: os gatos estão sentados na minha infância como as árvores e as estrelas de papel. Atravessam a lentidão dos quintais, enroscam-se no regaço de minha mãe e ficam à espreita, sempre dentro da minha infância. Foi de lá que trouxe o meu primeiro gato, chamou-se Kodak. Demorou-se o tempo de fazer muita falta e encheu a minha casa do espírito que as casas têm. Hoje a minha casa é outra e nela há outro gato. Espreita a música dos melros nos quintais, atravessa o silêncio das horas, senta-se no meu regaço e na infância da minha filha. Contra Corvos, de Elisa Costa Pinto, edição de Poets and Dragons Society. O João Miguel Tavares propõe a sabedoria dos clássicos ilustrada. Sim, isto é mais um livro e uma ideia incrível da Chiara Books, chama-se A Sabedoria dos Clássicos, como disseste, do Jordi Rincón e da Núria Solsona, e são breves reflexões a propósito de 30 aforismos clássicos, latinos e gregos, e este livro é apontado, quer dizer, é um livro para crianças, adolescentes, mas na verdade que os adultos também vão poder aproveitar, e entre estes 30 aforismos há muitos que são famosos, como o Carpe Diem, ou Aproveita o Momento, ou Conhece-te a Ti Mesmo, ou Memento Mori, lembra-te que és mortal, aquelas coisas que nós repetimos muito aqui, porque somos pessoas extremamente cultas, mas também há alguns deles que são menos famosos, como não há felicidade tão modesta que possa evitar as dentadas da inveja. Ou então, Chale Patakalá, que, como vocês sabem perfeitamente, já que dominam o grego, significa as coisas belas são difíceis. E eu não duvidando disso, realmente as coisas belas são difíceis, mas aqui a Chiara Books tem esta capacidade de as tornar fáceis e é mais um livro que vale imensa pena. Força. Quando quiserem andar à procura de prendas para adolescentes e criancinhas... O Pedro Mexia traz contos de Luísa Costa Gomes? Sim. É um livro, é uma espécie de coleção de lados B, como nos discos, que são coisas que foram publicadas em antologias. Alguns contos são retomados de coletâneas de contos da Luísa Costa Gomes. E são textos sobre o fazer da ficção. Por exemplo, há um texto muito longo que é um texto que é um cadáver escrito, portanto, um daqueles textos que é escrito em resposta a um texto anterior. E nesse texto e noutros há coisas deste género. A essa altura acaba o conto dizendo assim: este conto era a base para um romance de 700 páginas. Eu, como não escrevi o romance, vou agora fazer uma sinopse. Então tem uma nota de rodapé enorme sobre uma sinopse de um conto imaginário, imagino eu. É uma brincadeira sempre com o fazer o triunfo é zero, ninguém triunfa aqui, são todos uns desgraçados, é uma história da miséria portuguesa, e ela pega em coisas como o 5 de outubro ou um atropelamento, que não chega a acontecer, e o que tem interesse é sempre a vivacidade com que elas põem os mecanismos da ficção e a graça que tem. É uma edição da Dom Quixote. O Ricardo Araújo Pereira propõe um livro que vem de um espetáculo. Sim, exatamente. É o livro do Gregório do Vivier, um humorista brasileiro, chama-se A Flor da Língua, e é um livro de um humorista, ou melhor, se calhar melhor, de um certo tipo de humorista, de um daqueles que se tem um fascínio com o seu material de trabalho
principal que é a língua e as palavras em geral, não é? O facto de serem uma convenção que às vezes designa coisas sem que haja uma relação entre as duas. Outras vezes existe, como ele diz, o sussurro, por exemplo, parece ser uma palavra sussurrada e metralhar obriga a fuzilar com a língua. Mas também por causa do barulho que certas palavras fazem, isso interessa-nos bastante. E depois há coisas sobre a língua portuguesa especificamente, sobre as especificidades da língua portuguesa em geral, como, por exemplo, a palavra luar e chulé, que é, aliás, um orgulho do português, os diminutivos, o modo como eles alteram as coisas e que os estrangeiros não fazem ideia do que é que significa, por exemplo, a diferença entre quentinho e quente, ou as especificidades do português de Portugal, como que o fascinam, como se calhar, ronha, javardo, grandes triunfos da língua. E Gregório? Gregório, ele também se surpreende com o facto de, no nosso país, o nome dele ser usado para designar o ato de vomitar, sendo que no Brasil os nomes são Hugo e Raul, e portanto ele ficou bastante surpreendido. Mas também as especificidades do português do Brasil, como xingar, que vem do quimbundo, tem outras influências, e também siririca, que vem do tupi, e é uma palavra da qual nós precisávamos cá, no português de Portugal, porque designa uma realidade que realmente, de facto, não temos palavra para ela, que é a masturbação feminina. E a palavra siririca é um milagre, porque quase se ouve os dedinhos a fazer o seu trabalho. Essas pessoas do podcast perderam metade desta intervenção. Mas pronto. Flor da língua, assim se conclui mais uma reunião semanal, de hoje a 8 dias, à mesma hora, os mesmos de sempre, também, como sempre, em podcast, Pedro Mexias, João Miguel Tavares e Ricardo Araújo Pereira.